Nós queremos comentar aqui. E primeiramente agradecer aos irmãos, comigo, e pela bondade de Deus eu virei pastor do casamento dele. E orando e pedindo ao Senhor o que podíamos estar compartilhando. Me veio muito falar de Gálatas 5:22, do fruto do Espírito. Mas o Senhor me pegou naquela segunda expressão, quando diz o fruto do Espírito é alegria. E fiquei parado nessa palavra, alegria. Fui trabalhando nessa palavra pela graça de Deus, anotando algumas coisas, considerando, e o Senhor permitiu falar nesse casamento. E quando dissemos a primeira palavra, da alegria, que começa com A e termina com a base é amor, cobertura e amor. Pegamos da primeira palavra e foi caminhando de cada palavra, de cada letra. E começamos a falar de aceitação. Mas o que eu quero falar, que eu não quero tomar muito tempo, deixar que outros irmãos compartilhem mais aí. Segunda letra, L. Quando fala de alegria, L. E falando, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque foi para a liberdade que Cristo nos tem chamado. É para a liberdade, irmãos. Então devemos permanecer firmes nessa liberdade, não ser debaixo de nenhum jugo. E aproveitando, porque só os noivos eram cristãos. E disse assim, olha, as pessoas do mundo costumam dizer que seguir esse Deus, seguir esse, como dizem esses crentes, não dá porque não tem liberdade, não pode fazer as coisas. Mas eu leio na Bíblia que posso todas as coisas daquele que me fortalece. Agora, se você considerar ser liberdade, estar debaixo de um copo ou de um cigarro, e fui por aí mesmo, e de um cigarro, e se você conseguir falar, não faça isso mais, aí eu vou dizer, você é livre mesmo. Mas se você não consegue, que liberdade é essa? Algo que te domina. E não só isso, eu falo outras coisas. Hoje nós vivemos, quando até falou, bem, você foi demais. Nós vivemos uma época em que a imoralidade é tão forte, e me lembro esse capítulo que é muito pesado, de que os absurdos que nós vemos nos nossos dias de hoje, é para darmos graças a Deus quando vemos um homem, vemos um macho e uma fêmea se unindo. Porque a coisa está tão contrária, um insulto tão grande a Deus. Que liberdade é essa? Isso é uma bagunça, é um libertinário, mas não é liberdade. Ser livre é outra coisa. Ser livre é não ter as coisas me dominando. Porque se um cigarro, se uma bebida, se um sexo, as coisas me dominam, que liberdade é essa? Essa liberdade eu não conheço. Mas eu conheço a verdadeira liberdade, Jesus Cristo, que me livrou. E comentamos outras coisas, que ele falando sobre cada uma daquelas letras lá. E no final, que eu queria isso, no final, o pai do noivo veio conversar comigo. Aí que eu estou dizendo que eu virei pastor mesmo. Pastor, você pegou pesado. E eu fiquei parado ouvindo. Você pegou pesado. Hein? Você falou que você não viu nada. E veio, e Ruth estava próximo e veio com as conversas meio atravessadas. Eu comecei a orar, Senhor, está aqui um escarnecedor. Ele escarneceu mesmo. Mas o Senhor toma conta disso aqui. Ele falou, eu fiquei em silêncio. Quando ele terminou, eu falei assim, olha, ele virou para mim e falou assim, você me faz um favor, que eu quero falar do Senhor agora com seriedade. Não é com respeito a copo nem nada, não. Eu falei, você não está livre. Se você estivesse livre, você não estaria debaixo disso aí. Disse, por favor, você vai na minha casa, porque eu preciso ouvir mais dessas coisas. Amém. Então, está aí aberto. É outro pedido. Eu não sei que dia que for, você vai confirmar mesmo chamado, mas estou disposto a ir. Né? Amém. Irmãos, que coisa boa, irmãos. Nós somos livres. Não só você deve desfrutar dessa liberdade, mas o grande risco, quando Pedro fala aqui dessa sutileza de muitos que levantam para enganar, o maior perigo, irmãos, que nós temos é o enganador religioso. Esse é terrível, porque é um legalismo que eles não cumprem e quer que você cumpra. Não é à toa que tem Mateus 23. E que o Senhor nos guarde de acolher na liberdade em Cristo a todos aqueles que Cristo acolheu.
E ao ver esse texto aqui, eu não sei quantos andou lendo o jornal do Estado de Minas essa semana. Uma notícia bem interessante lá, aqui, uma união de 2 pastores, homens, os irmãos entendem. E esse capítulo, meu irmão, que Pedro escreve, e se presta atenção, ele vai mencionar alguns julgamentos, tanto de Noé, na época de Noé, como na época de Ló. E o que viu na época de Noé, na época de Ló, será que está diferente dos nossos dias? Eu fico achando que a medida do Senhor está lá em cima. De que maneira nós precisamos viver? Nessa liberdade que foi nos dada em Cristo para uma vida santa e irrepreensível. Reconhecendo que falhamos, mas reconhecendo que podemos ir a esse Deus que é tão maravilhoso e que nos acolhe. Irmãos, graças a Deus que Cristo nos libertou. Totalmente. A palavra é: se o Filho nos libertou verdadeiramente, nós somos livres. Que maravilha, irmãos. Ele que pode nos libertar, e Ele já fez isso por cada um de nós. Apostemos essa verdade com gratidão. É isso. A gente falou muito sobre o reino, né? E eu tô lendo o livro de Reis e me chamou muita atenção a questão do reino mesmo, e a gente serve de instrução, né, pra gente hoje. E uma coisa que já tinha, assim, me chocado muito foi o fim de Saul. Acho muito triste, assim, o fim de Saul, né? Ele foi caindo até acabar mesmo o reinado das mãos dele, e a vida dele acabou, né? E aí depois vem Davi conquista, né, o reino, né? E ele é homem segundo o coração de Deus. E aquele tempo mesmo de Davi que foi único, né, no povo de Israel, assim, pro povo de Israel. E depois veio Salomão. E no começo, assim, da vida de Salomão, ele pede sabedoria, Deus dá sabedoria, e aquele esplendor, tem, né, a visita lá da rainha. E aí depois começa a decadência, assim, desse reino, né? E por que isso me chamou a atenção? Que eu comparando isso como a prática da nossa vida, né? Porque o reino foi entregue para Davi e para a descendência de Davi. Então, assim, potencialmente o reino era da descendência de Davi. Só que eles não mantiveram aquilo, né? Então, pensando assim para a nossa vida, em potencial, ao Senhor, né, igual a gente leu semana passada, ao Pai ele se agradou de dar o reino, né, mas a gente precisa no nosso dia a dia tomar posse disso de forma prática, né, e obedecendo ao Senhor, né, temendo a Deus. Como Davi, ele tropeçou, ele, né, fez muita confusão, mas ele tinha um coração quebrantado e ele não tinha outros deuses além do Senhor. E isso que me chamou a atenção, porque a que ponto, depois assim de Davi, a decadência do povo de Israel, e começando até por Salomão, né? Aqui no capítulo 11 de 1 Reis, que ele fala, no comecinho, 1 Reis 11... O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, que elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, esse no entanto é que Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou-se com 700 princesas, essa confusão toda de Salomão, né? À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Então aí começa a decadência mesmo, né? Aí o Senhor fala que vai entregar o reino para Jeroboão. E aí depois vem o filho de Salomão, o Roboão, que não temia a Deus. E ali o reino de Israel é dividido e nunca mais voltou
a ser, isso não me deu um pesar assim no coração. Eu falo, Senhor, você tem misericórdia, e é isso, né? O Senhor nos deu o reino, mas a gente precisa assim de ter uma vida que mantenha isso que o Senhor deu. Não sei se é manter, conquistar, não sei a palavra certa, os irmãos que me ajudem, mas tem algo que a gente precisa perseguir, né? E isso, a história de Roboão, então, né, terrível. Ele tem uns conselheiros lá, do pai dele, os conselheiros de Salomão, e ele não ouve os conselheiros de Salomão. Ele escolheu os conselheiros dele, né, da turma dele, da galera, né? e ele desprezou os conselheiros de Salomão. A gente olhando assim para o relato hoje, a gente acha, não, que absurdo, né? Se Salomão era sábio e pedia conselhos para eles deviam ser muito sábios, né? Mas é isso que a gente faz, né? E a coisa ao redor, no nosso dia a dia, fica tão assim, usual, tão banal, e que a gente não percebe, a gente não vê de fora, né? E por isso que a gente precisa dos irmãos também, né? Para ver uma vez, né? Eu até comentei uma vez que eu ouvi falando, quando a gente vê uma coisa assim muito de perto, lê um livro de perto, a gente não consegue enxergar direito, a gente precisa de ver um pouco de longe, né? E às vezes a gente precisa desse irmão, né, de comunhão mesmo, para quem está de fora falar, opa, né, não está bom. Então isso é o que me trouxe muito temor, e eu fiquei pensando na reunião passada mesmo, né, dessa questão do reino, que acho que é uma coisa que a gente tem mesmo que considerar. As palavras de Apocalipse, conservar. Conservar? Apocalipse. Obrigada. Conservar. A expressão que a Sara usou agora há pouco foi uma prática, alguma coisa assim, você disse, não foi? Então gostaria de ver com os irmãos dois textos de motivação para tocarmos hoje um assunto que eu acho muito importante, muito conectado àquilo que a gente vem estudando essas últimas semanas, e talvez também com aquilo que a Sara acabou de mencionar, que é a fé, né? Então, vamos ler aqui 1 Pedro capítulo 1. Nós vamos ver vários textos, irmãos, mas a motivação vai ser das epístolas de Pedro. 1 Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Lemos: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E no primeiro versículo de 2 Pedro, então 2 Pedro capítulo 1, versículo 1, encontramos
Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aí ele termina a saudação dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Não sei se vocês observaram, mas nesses dois textos que acontecem logo no início das duas epístolas, há uma menção à fé, e não apenas isso, tem o adjetivo aí, preciosa, né? Na primeira epístola fala fé muito mais preciosa do que o ouro perecível, e na segunda epístola fala assim, fé igualmente preciosa. Então é muito curioso isso que Pedro, no início das duas epístolas, ele logo de cara já coloca fé e faz questão de dizer, é algo precioso. Então eu gostaria de utilizar esses dois textos como motivação, né, para a gente considerar alguma coisa a respeito de fé, principalmente no que diz respeito às questões que temos ouvido aí, principalmente esses últimos 2 sábados, né? Eu acho que é um pouco também o que a Sara nos trouxe de lembrança há pouco, né? O assunto de fé certamente é muito amplo, né? Um estudo excelente seria Hebreus capítulo 11, e ali nós poderíamos gastar um semestre passando pela vida daquelas pessoas e tentando entender por que Deus, pelo Espírito, decidiu registrar aquelas pessoas ali. Se dependesse de mim, metade daquela turma estava de fora, né? Sansão, por exemplo. Mas Deus, na sua sabedoria, foi assim, não, ele alcançou coisas pela fé, e por isso está, né? Muito bem. Então, não tem como a gente esgotar, e o objetivo não é esse, mas acho que seria bom a gente considerar algumas coisas juntos com respeito à fé, né? Se você tivesse que explicar para alguém o que é fé, como que você explicaria, né? Ou como que você definiria a fé, se é que é possível fazer isso? Ou qual que é o papel da fé na nossa vida cristã? Aí você fala assim, não, porque a gente é salvo, né? Pela graça mediante a fé, para a salvação. Verdade, mas só? O Senhor não diz assim, o meu justo viverá pela fé. Viver um dia após o outro, né? O curioso, enquanto eu estou lembrando, essa expressão que a gente encontra em Romanos capítulo 1, o meu justo viverá pela fé, é uma citação de uma profecia de Abacuque. É a única menção de fé no Antigo Testamento, é esse versículo. Coisa impressionante, né? Claro que houve tantos que exercitaram a fé, né? Basta olhar Hebreus capítulo 11, todos aqueles são pessoas do Antigo Testamento. Mas a palavra fé, no Antigo Testamento, é utilizada em Abacuque, e depois, muitas e muitas vezes, no Novo Testamento. Então, que fé é essa? E qual é o papel da fé no nosso dia a dia? O que é viver pela fé? Né? O que o meu justo andará pela fé? O que é ter fé no dia a dia? Certamente precisamos para crer no Senhor e sermos salvos, mas ficou por aí, né? Então, eu vou começar com 2 versículos, um em Hebreus capítulo 11, né? Não é uma definição necessariamente, mas chega muito próximo, né? Toda vez que se aborda um assunto do ponto de vista acadêmico, o ponto de partida é sempre a definição. Qualquer que seja, um conceito, uma ideia, o que é isso? Como se define? Então nós não vamos definir fé, mas pelo menos tentar entender algumas questões básicas a respeito delas, conforme indicado na palavra de Deus. Então Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, fé é certeza, fé é convicção. Então, observe que fé, está mais fácil dizer o que não é, né? Fé não é algo associado aos nossos sentimentos.
Aliás, mais do que isso, fé não é algo associado aos nossos sentidos. Aliás, isso é um conceito muito claro no Novo Testamento. Como é que a gente gerencia coisas que não se veem? Né? Coisas que a gente vê, vai pelo olho, você vê, você vai, apalpa, sente. Então você evita uma parede, você está vendo que ela está aí. Se você não a vê, você põe a mão, você sente que ela está aí e vai. E as questões espirituais que a gente não vê, que a gente não percebe pelos nossos sentidos? Será que Deus nos deixou desprovidos de algum mecanismo pelo qual a gente possa detectar, entender, evitar ou ir em direção? Enfim, a fé tem muito esse papel, né? Algumas pessoas gostam de dizer assim, não, fé, né, é essencialmente confiança. Fé também é confiança, mas é muito mais do que confiança. Porque fé é algo muito ativo. Pela fé alcança-se coisas. Pela fé é capaz de realizar coisas. Basta olhar que encontramos em Hebreus capítulo 11. Então, a fé é algo que nos permite, no âmbito espiritual, assegurarmos certas realidades. Muito bem, então vamos deixar isso de lado por enquanto. Voltaremos a Hebreus capítulo 11, mas observem que é convicção, é certeza, e convicção e certeza de coisas que não se veem, mas que se esperam. Por alguma razão você sabe, existe uma expectativa, existe uma esperança, e a fé é essa capacidade de antecipar aquilo, de conseguir fazer com que a gente haja baseado em coisas que a gente não vê, apesar de esperarmos, né? E só mais um versículo a título dessa introdução, versículo muito conhecido nosso, já mencionado, Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Voltaremos a fazer menção a esse versículo, mas um ponto importante que parece que é consenso entre os estudiosos é que fé é um dom de Deus, né? E eles utilizam esse versículo para dizer, a gente pensa assim que a salvação é dom de Deus, e certamente ela é, a salvação é um dom de Deus, mas aqueles que estudam a estrutura do grego desse versículo entendem que é possível interpretar que essa frase é dom de Deus se refere à fé, né? Então é como se dissesse, olha, a fé, o que quer que seja, é algo que Deus nos concede, é algo que o Senhor nos dá, né? Muito bem, é curioso também os irmãos pegarem uma concordância, procurarem a palavra fé e observarem como é que o Senhor Jesus Cristo usou essa palavra. Ela traz uma série de adjetivos que sugerem quantidade. Então fala assim, ou tamanho, se é que os irmãos preferem assim, homens de pequena fé. É interessante, ele não fala de fé fraca, fala assim, não, de pequena, de pouca fé, né? Ou para aquela cananeia ele disse assim, grande a tua fé, né? Então é como se fé fosse, por um lado, alguma coisa que o Senhor dá, concede, é dom, né? E que por alguma razão pode permanecer pequena ou pode crescer. Eu acredito que o nosso grande desafio é descobrirmos que a nossa fé todo mundo tem, certamente tem, nem que seja a fé que nos levou ao Senhor, a fé salvífica, né? É aquela que nos levou ao Senhor. Ao menos essa a gente tem, mas o objetivo é não ficar nessa, é que ela tem que crescer, ela precisa se fortalecer, e de fato ela precisa ser exercitada. É como um músculo, né, que se não for utilizado ele existe, mas ele atrofia, né? Mas ao ser exercitado, né, ele cresce, se fortalece, né? Então eu gostaria de utilizar isso, irmãos, como base
para a gente crescer e ver só mais alguns textos a respeito disso. Mas considere isso. Você tem fé. Todos nós temos alguma medida de fé. E pela palavra de Deus sabemos que é possível que essa medida de fé seja pequena. Eu até acredito que todos nós, quando recebemos do Senhor, recebemos uma medida pequena de fé, né? Mas ela é possível dela crescer, né? E ela cresce certamente na medida em que ela é exercitada. E se os irmãos passarem com paciência, né, pelos exemplos que temos na palavra de Deus, especialmente Hebreus capítulo 11, e formos lá no Antigo Testamento ver as histórias que são relatadas, veremos como que realmente fé é algo que precisa de exercício, de ser cultivado, de ser crescido. Isso não acontece de uma hora para outra, como nada em nossa vida, a não ser a salvação, né, acontece de uma hora para outra. É uma coisa que é cultivada. Muito bem. A fé não é apenas um conceito, digamos, estático ou passivo, como confiança. Eu confio nisso, confio naquilo outro. Existe uma expressão, e nós vamos voltar lá para 1 Pedro capítulo 1. Essa expressão certamente deve aparecer várias vezes no Novo Testamento. Eu peguei 3 ou 4 só. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para ela. Versículo 5 do capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Mediante. Né? Qual que é a outra? Pelo e mediante. Temos dois elementos aqui. O poder de Deus mediante a fé. Poder é de Deus. A fé é nossa. Não é curioso que essas duas coisas estão juntas? Como é que somos guardados? Alguém pode dizer assim, não, eu me guardo? Não. Somos guardados pelo poder de Deus. Mas será que estaria certo dizer o seguinte, não, Deus me guarda a despeito de qualquer coisa? Também não está certo. Aqui nós temos os dois elementos. Guardados pelo poder de Deus mediante a fé, como se a fé fosse uma maneira, um caminho, uma forma pela qual Deus consegue é forte, né? Mas pela qual Deus decide fazer, né? Decide operar. Observe que a estrutura desse versículo muito parece com o que acabamos de ler lá em Efésios, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Mantendo a estrutura, né? Pelo poder de Deus sois salvos, sois guardados mediante a fé. Lá, a graça também é de Deus, assim como o poder aqui. Mas mediante a fé lá, também a fé é nossa. Então, vemos que a fé do nosso lado precisa de alguma maneira andar junto com coisas que são exclusivamente de Deus. E essa mistura que muitas vezes a gente não consegue gerenciar bem na nossa vida, né, cristã. Ou a gente atribui tudo a Deus e a gente vai tocando o barco do jeito que a gente acha e se dá mal. Ou a gente acha que está por nossa conta, a peteca está do nosso lado, deixa que eu faço e nós nos damos mal. Precisamos aprender a caminhar com as coisas espirituais, todas elas tendo sua origem em Deus. Mas isso chega a nós mediante a fé. Quase que sugerindo que se a gente não exercitar a nossa fé, essas coisas vão ficar do lado de Deus mesmo. Os irmãos percebem? Eu acho que tem um conceito que nos ajuda com isso. Vamos ler só mais 2 versículos em que encontraremos essa expressão mediante a fé. O conhecido Romanos 5:1, né? Os irmãos devem saber de cor, né? Romanos 5:1, um dos grandes textos da Reforma. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos 5:1. Justificados, pois, observem, mediante
a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a justiça vem de Deus, a justificação vem de Deus, nós não podemos ter dúvida disso. E Deus pode justificar o pecador, por quê? Porque o sangue do Senhor Jesus Cristo foi vertido na cruz. Sem isso, Deus não poderia justificar o pecador, sabe por quê? Porque Ele não pode varrer o pecado para debaixo do tapete. Todo pecado precisa de castigo eterno, e só o Senhor para levar esse castigo. Mas tendo levado o castigo, agora sim, Deus Santo pode justificar um pecador. Filipenses capítulo 3 nos ajuda a entender isso. Então, Filipenses capítulo 3. Queremos o versículo 9, nós vamos começar lendo o versículo 8 para termos o contexto melhor. Então, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, palavras de Paulo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Atenção agora. E ser achado nele, em Cristo, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Observem de novo, mediante a fé, baseada na fé. Procede de quem? De Deus. Então, irmãos, o ponto que eu quero insistir com os irmãos, nesses versículos que tem essa frase, mediante a fé, é o seguinte ponto. O que quer que seja realmente espiritual é sempre de Deus. Seja o guardar é de Deus, a justiça é de Deus, o poder é de Deus, né? Tudo de Deus. Mas isso chega a nós, o benefício disso chega a nós mediante o nosso exercício de fé. O Senhor Jesus Cristo morreu por todos os homens, morreu. Por que alguns são salvos e outros não? Porque alguns exercitaram a sua fé. A fé que o levou ao Senhor, faz: Senhor, eu não entendo todas as coisas, mas eu percebo que o Senhor morreu por mim. Eu preciso desse sacrifício. E esse é o primeiro passo de uma fé. E a palavra de Deus nos encoraja a exercitarmos a nossa fé no dia a dia. Já passamos essa fase, mas precisamos aprender a lançar a mão da fé em tantas outras situações. Então a fé é esse meio pelas quais as coisas que são realmente espirituais podem chegar e nos tocar. Ou, em outras palavras, é o mecanismo, se é que assim posso dizer, né, pelo qual nós podemos nos apropriar de realidades que são espirituais. Outra verdade que é um mistério, mas é claro pelos evangelhos. Nós vamos ler apenas alguns exemplos, irmãos, perceberem o que eu quero deixar com os irmãos. Mateus capítulo 8, temos um exemplo. E o exemplo que eu quero trazer para os irmãos tem o seguinte objetivo: a fé não é apenas o meio, mas as coisas espirituais, as transações espirituais que ocorrem mediante a fé, ocorrerão na proporção da fé. Vão ocorrer dependendo da fé. Se a fé for pequena, vai ser pouco. Se a fé for maior, será mais. Se a fé for grande, será muito. Mas é na proporção da fé. Esse texto da cura do criado de um centurião, não leremos o texto todo, mas ao final da conversa que o Senhor teve com esse centurião, versículo 13, observe o que ele disse. Então disse Jesus ao centurião: vai-te
e seja feito conforme a tua fé. É como se o Senhor dissesse: olha, o padrão é a tua fé. Se for pouca, vai ser pouca. Se você não crer, não ocorrerá. Mas se você crer, ocorrerá. Observe que não foi assim que o Senhor disse com todos. Talvez porque ele, na sua sabedoria, percebesse que algumas pessoas não tinham sequer a fé para aquilo acontecer. Então o Senhor fez tudo. Mas não é o padrão, sempre assim. Às vezes o Senhor coloca, falou: olha, então tá bom, mas vai ser do tamanho da sua fé. Né? Tirando uma ou duas páginas, aí no capítulo 9, temos um outro exemplo parecido. Cura de 2 cegos, capítulo 9, versículo 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos e clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Observe, certamente eles criam alguma coisa a respeito do Senhor, e eles imaginavam que o Senhor podia curá-los, e isso os levou a uma ação. Cegos que eram, tinham mais do que boas razões para dizer: eu vou ficar em casa, eu sou cego mesmo. Então, não. Eles foram e clamaram, e clamaram, e clamaram. Isso me lembra daquele que foi, descido pelos 4 amigos, tendo aberto um buraco no telhado. A palavra de Deus diz assim: vendo-lhes a fé. Ah, peraí, a fé não se vê, mas ele viu o resultado da fé. Fé tem que resultar em exercício, em postura, em ação, mas é uma ação movida pela fé. E essa fé, a palavra de Deus é tão clara, é sempre no Senhor, é sempre na pessoa de Deus, né? Então, tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou, olha que curioso, né? Os cegos foram até o Senhor, e o Senhor perguntou: credes que eu posso fazer isso? Irmãos, eu acho que claro que essa pergunta, eu acho que foi uma oportunidade que o Senhor deu a eles, para que na confissão eles tivessem a própria fé fortalecida. Eles responderam: sim, Senhor. Aí eles devem ter se sentido, um pouco mais. Então lhes tocou, dizendo-lhes: faça-se-vos conforme a vossa fé. Conforme a vossa fé. Obviamente nem todos os exemplos são positivos, Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. E esse é um exemplo importante, irmãos. Por quê? Porque vemos que foi um momento em que os discípulos foram provados, E era momento deles exercitarem fé, e eles não conseguiram, Aliás, algo comum à nossa carreira. Foi algo que ocorreu depois da transfiguração. Sabemos que os discípulos, quando o Senhor desceu, os discípulos estavam lá, tentaram expulsar o demônio, eles não haviam conseguido, e obviamente o Senhor, com a sua autoridade, o fez. E no versículo 19, os discípulos perguntaram ao Senhor. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequeneza da vossa fé. Irmãos, não é curioso isso? Olha só, eu acho que se alguém poderia pensar: não, é porque a sua vida é muito impura, você é muito fraco, você cai toda hora, você é instável. A gente poderia fazer uma lista de tantas coisas que na nossa pequena compreensão, seriam justificativas, você tem pouco tempo de convertido, você não leu a Bíblia ontem, você ainda não decorou o Salmo 23, sei lá. Não foi nada disso que o Senhor falou. Falou assim: olha, por causa da pequeneza da vossa fé. A vossa fé é muito pequena. Como dizendo: olha, se a vossa fé fosse maior, vocês teriam expulsado também. Então, irmãos, é um exercício,
E pelas palavras do Senhor, percebemos que a fé é um fator determinante, né, para o nosso progresso na vida cristã. Porque muitas coisas acontecerão na medida da nossa fé. Na medida da nossa fé. Outro aspecto importante, que até agora a impressão que dá é que tudo tem a ver com milagre, né? A gente precisa de fé para milagre. Não, é verdade, né? Mas não é só isso não. Vamos voltar em Hebreus capítulo 11. Existe um outro aspecto em que a fé é determinante. Capítulo 11, agora o versículo 3. Devemos ler o versículo 1, versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu quero ficar só na primeira frase. Pela fé entendemos. Percebem que a fé não é um sentimento místico? A fé não é alguma coisa que você acha que, né, queimou alguma coisa lá dentro, você acha que é fé, às vezes não passa de azia. Irmãos, fé é alguma coisa que o Senhor nos concede, que nós precisamos desenvolver e que nos permite compreender e enxergar certas coisas invisíveis. Pela fé entendemos. E aqui especificamente diz assim: como entender que tudo que a gente vê, Deus criou pela sua palavra? Ele disse: faça-se e fez-se, haja e houve. Que prova temos disso? Irmãos, pela fé entendemos. E não temos a menor dúvida. Explica isso. Explica. Mas a fé é também aquele aspecto da nossa vida cristã que nos permite compreender certas coisas. Não é de admirar que muitas vezes a gente passeia em certas coisas e a gente definitivamente não entende. Por quê? A nossa fé não está daquele tamanho ainda. Mas nós não vamos desanimar. Que em nenhum momento o Senhor, né, nos permite desanimar. Mas é prosseguir. Prosseguir. E no exercício da fé, a fé será fortalecida. E não é curioso que às vezes, depois de algum tempo, a gente volta numa coisa, a gente volta num livro, a gente volta num texto, a gente enxerga alguma coisa que não enxergava antes. Agora a fé está mais madura, está um pouco maior, a gente consegue dar esse passo. Considerando isso no meio de um texto, que é um bom exemplo. Vou voltar lá em Mateus capítulo 16 agora. Mateus capítulo 16. Já estou concluindo, viu, irmãos? Mateus capítulo 16. Ainda sobre esse aspecto da fé enquanto mecanismo de ganharmos compreensão em questões espirituais. Capítulo 16, iremos a partir do versículo 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar pão. E Jesus lhes disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então eles discorriam entre si, dizendo: e é porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Versículo 9: não compreendeis ainda, nem vos lembrais os 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Irmãos, o problema deles era de compreensão.
né, por 2 vezes. Como não compreendeis? Não compreendeis ainda, versículo 9, versículo 11. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Então o problema deles é de compreensão. Mas foi o próprio Senhor que começou a repreensão dizendo o seguinte: ele não fala assim, homens de pouco conhecimento, de pouca compreensão, de pouco discernimento. Ele falou assim, homens de pequena fé. Então vemos que a fé, de fato, como vimos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, pela fé entendemos, pela fé compreendemos. A fé nós precisamos também para apreciarmos situações espirituais e falar, é isso ou não é isso, né? Como precisamos de ter a nossa fé provada e desenvolvida. Okay? Muito bem. Agora, para encerrar, vamos voltar em Pedro, 1 Pedro. Afinal de contas, estamos estudando as epístolas de Pedro. No capítulo 2, temos um par de versículos que já foram comentados aqui no contexto da reunião. E apesar de não utilizar a palavra fé, eu utilizo o conceito de fé. Porque fé é essencialmente crer. Mas é um crer que leva a uma ação espiritual adequada, uma atitude espiritual adequada. Então no capítulo 2, versículo 7, a gente tem mais um exemplo importante para a consideração dos irmãos. Esse texto fala do Senhor enquanto a pedra angular. E no versículo 7 diz: para vós outros, portanto, os que credes, ou parafraseando, para vós outros, portanto, os que tendes fé, os que exercitam a fé no Senhor Jesus Cristo, essa pedra é a preciosidade, é preciosa. Mas para os descrentes, para os que não creem, para os que não exercitam a fé, a mesma pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Certo? A mesma pedra. O Senhor, para uns, preciosidade, para outros, tropeço. O que diferencia um do outro? Os que creem, a fé. A fé. Fé de um lado, não fé do outro. E logo depois vai dizer, olha, esses são os que tropeçam porque são desobedientes à palavra. Então vemos que fé e crer sempre levam à obediência. Né? Agora, em 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, aí para voltar especificamente ao que vimos semana passada e ao ponto que a Sara levantou, esse texto que fala de uma ampla entrada ao reino, começa assim, olha, versículo 5 do capítulo 1. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Irmãos, como eu vejo isso aí, ele fala assim, olha, pega a sua fé, a vossa fé, que você já tem, aí você vai acrescentar essa fé, virtude, vai acrescentar outras coisas, né? Virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. E aí o texto prossegue, ele diz que essas coisas aumentando em nós, né, fazem com que nós não sejamos nem infrutuosos, nem inativos, e termina dizendo que assim vos será amplamente suprida entrada no reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Mas onde é que começou isso tudo? Associando com a fé. E isso de maneira diligente. Então é quase como dizendo, a fé é a base sobre a qual você começa a empilhar essas coisas, com diligência no dia a dia. Quem lembra do versículo 9 do capítulo 1?
1 Pedro. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então a fé não é apenas a base, não é apenas o começo, mas também tem um fim, o fim da fé. A fé aponta não apenas para o início, aponta também para o alvo, tão claramente, que é a salvação da nossa alma, que tem tudo a ver com esse associar diligentemente da virtude, do conhecimento, do domínio próprio, perseverança, né? Não é de admirar que os seus irmãos continuarem lendo lá em Hebreus capítulo 11, chegar no versículo 6. Lá nós encontramos o seguinte: por isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Essas alturas a gente já começa a sentir o porquê. E o texto continua, assim, porquanto é importante, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, o quê? Creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Há o galardão aparecendo. Normalmente a gente pensa em galardão sempre no contexto do reino. É verdade, não está limitado a isso, mas certamente tem essa aplicação. Então, irmãos, não tem como nós prosseguirmos sem exercício da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que crer, não apenas que Deus existe, mas além disso, que Ele é o galardoador, o recompensador daqueles que o buscam. Se a gente der um passo, se a gente fizer algo segundo o propósito do coração de Deus, tem consequências benéficas. O Senhor abençoa, né? O Senhor retribui, o Senhor se torna galardoador. Existe galardão. Então, de novo, né? Nós não podemos menosprezar as questões do reino. Às vezes a gente se sente assim como um pouco temeroso de cair para o lado do evangelho da prosperidade, mas não é isso, porque o reino é sempre para o rei. O reino é para o rei. Nós queremos que o Senhor seja visto pelo maior número de pessoas, que Ele seja exaltado entre muitos, né? Eu vou encerrar com o último versículo. Ok, então essas alturas todos nós estamos desejosos, espero assim, de exercitarmos a nossa fé. Mal conseguimos esperar a próxima provação, o próximo foguinho básico, né? Para podermos exercitar a nossa fé e podermos dar um passo para Senhor. Está difícil, mas lá vou eu. Não porque qualquer outra coisa, mas porque eu creio que o Senhor vai conceder a graça necessária. Eu creio que é essa direção que o Senhor tem conduzido, etc. Mas existe um elemento importante na fé, né? E esse será o nosso último versículo. Romanos capítulo 10. Porque a fé vem... Amém. Então, Romanos capítulo 10. E o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou a fé vem pelo ouvir. Alguém tem essa tradução? Alguém tem a tradução, a palavra vem pelo ouvir? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém. Mais alguma versão aí, irmãos, Patrícia? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Fernando? A fé depende, portanto, da pregação, e a pregação é o anúncio da palavra de Cristo. Ou seja, a palavra de Deus tem um papel fundamental na nossa fé, porque a nossa fé é a confiança em que Deus revelou. Mas não entendo. A fé faz assim: a despeito disso eu prossigo. E quando a fé estiver suficientemente
madura para aquele ponto, nós poderemos dar o mesmo testemunho de Hebreus capítulo 11, versículo 13. Pela fé entendemos. E aí nós vamos dar outro passo. Agora, a própria palavra de Deus é o seguinte: ora, se você só espera o que vê, isso não é fé. O exercício de fé é a esperança, a expectativa, a crença de coisas que a gente não vê e não apalpa, não sente. É por isso que precisamos da fé, porque nos apropriamos dessas coisas por ela, pela fé. E é quase que o Senhor nos dizendo: então, faça-se conforme a tua fé. Se for pouca, você é pouca, mas continue, porque daqui a pouco será um pouco mais, e assim prosseguiremos no Senhor, né? Encorajo fortemente os irmãos a ler o capítulo 11 do livro de Hebreus. Como é precioso! Pela fé obedeceu, pela fé ofereceu, pela fé abriu, pela fé eles fizeram. Era a forma deles andarem, de alcançarem coisas que você fala assim, humanamente impossível. A palavra de Deus falou: pela fé abençoou. José, pela fé, fez menção aos seus ossos. Então são coisas que estavam fora do alcance da esfera natural do homem, e pela fé eles foram capazes de tocar em realidades espirituais, de realizar, né? De alcançar, de conquistar. Pela fé foi trasladado, muito bem. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Mas você pensa em onde que tinha fé? Rodear, gritar. Mas aquilo foi uma consequência de obediência à palavra de Deus. Porque eles falaram assim: Deus vai fazer isso. Essa é a fé. Deus fará. Guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Salvos pela graça, mediante a fé. Com a justiça que vem, não das obras, mas vem de Deus, mediante a fé. Esse é a forma de a gente prosseguir. Esse é o padrão. E o que Pedro nos diz, eu acho que são boas novas. Falou: olha, vai nesse caminho do dia a dia, e sem você perceber, você será garantida amplamente entrada no reino. Irmãos, reino é consequência de uma vida hoje aos pés do rei, né? E essa vida tem que ser, né, exercitada pela fé, porque só nós vemos que o Senhor é rei, né? Nós estamos naquele período em que, a semelhança de Davi, ele já havia sido ungido por Samuel, mas quem estava no trono era Saul. No coração de Deus, o rei era Davi, mas o pessoal olhava assim: quem estava no trono de Israel? Saul. E Davi esperando. Um dia ele seria manifesto publicamente. Mas vocês lembram que aqueles na caverna de Adulão se juntaram a ele nos dias, digamos, do seu reinado escondido, se é que a gente pode dizer assim. E foram eles, os valentes de Davi, nos dias do seu, né, reinado manifesto. São esses dias que vivemos hoje. Mas como é que a gente pode, então, agir de acordo com o reinado que a gente ainda não vê? Aí é a fé. Então, por isso que percebemos a palavra de Deus dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós podemos, né, pedir ao Senhor: não peça fé, que o Senhor já te deu alguma medida. Agora vamos pedir ao Senhor graça para termos e aceitarmos o desenvolvimento da nossa fé, né? E pode ter certeza, todo dia teremos oportunidades de exercitar a nossa fé em contextos os mais variados. Irmãos, Senhor nos abençoe. Amém.